Usar a pasta térmica no nosso processador realmente faz diferença? Quantos graus a gente consegue abaixar o nosso processador usando uma pasta térmica? É isso que vamos ver nesse vídeo. Eu já vi algumas pessoas, até mesmo técnicos de informática, falar pra mim assim que pasta térmica é besteira, que aquela pasta branca antiga que a gente usava já é o suficiente, ou até mesmo deixar sem, pois não tem necessidade de pasta térmica. Para fazer esses testes eu vou estar usando o Ryzen 5 3600, que é o processador mais forte que eu tenho aqui, e esse Air-Cooled da EATech, que é o modelo DA420. Vou estar usando esse Air-Cooled porque ele já é mais do que o suficiente para segurar esse processador. Uma coisa importante para falar para vocês, antes de iniciar o teste, eu fui na minha placa-mãe lá na BIOS e coloquei para o cooler ficar sempre na velocidade máxima. Por que eu fiz isso? Se eu deixasse o cooler para a BIOS decidir a velocidade que ele iria girar, o que ia acontecer? Ia chegar um determinado momento que ia chegar uma temperatura que pela placa-mãe já seria uma temperatura ok. E daí o cooler ele não iria girar mais do que isso. E por causa disso eu achei melhor deixar o cooler 100%. Assim a gente vai ver exatamente quantos graus esse cooler vai conseguir segurar. Porque se eu deixasse automaticamente, ia chegar na temperatura, a placa-mãe ia falar, o cooler, precisa gerar mais não, tá bom assim. E vamos supor que o outro precisava de mais velocidade. Aí a placa-mãe ia falar, ó, gira mais aí, mano, diminui um pouquinho. Ou seja, a gente ia ter uma temperatura basicamente igual, só que um cooler estaria girando mais e o outro cooler estaria girando menos. A gente quer que o cooler gire na sua velocidade máxima, assim a gente vai ver, opa, esse bateu tantos graus, esse bateu tanto. Então a diferença de graus foi isso. Entenderam, né, gente? Por que que eu coloquei a velocidade máxima do cooler? Bom, gente, eu não tenho ar-condicionado aqui em casa para poder colocar a temperatura ambiente padronizada, mas eu tenho esse relógio aqui que ele marca a temperatura ambiente. Quando eu comecei os testes, estava fazendo 28 graus, e depois que eu fiz a troca da pasta térmica, continuou nos 28 graus. Lembrando que a temperatura ambiente, ela influencia demais também na temperatura que a gente vai ter no nosso processador. Vamos supor que eu tivesse um lugar mais quente ainda, que estivesse fazendo 40 graus, ou seja, meu processador, ele iria ficar mais de 40 graus, mesmo que eu tivesse o water cooler mais potente, ele não ia conseguir deixar meu processador mais frio do que a temperatura ambiente. Lembrando que o cooler tá bem fixado, tá, gente? Para vocês não falar, ah, você manipulou o teste, não fixou o cooler direito. Não, o cooler tá bem preso. O primeiro teste que eu fiz aqui sem pasta térmica usando CPU-Z, o que acontece? Assim que eu coloquei, não passou nenhum minuto, já passou de 100 graus e o computador desligou. Ainda bem que eu tava usando essa placa de captura para fazer a gravação e por isso que eu consegui a imagem da tela do computador. Porque mesmo que o computador desligou, ele grava no pendrive. Tava gravando a imagem e não perdi nada por conta disso. Para não danificar meu processador, automaticamente a placa-mãe ela desliga para preservar a vida útil dele. Passou de 100 graus, gente, no CPU-Z, que é um programa que não é muito pesado. Eu confesso para vocês que eu esperava que fosse uma temperatura alta, porém não tão alta assim. Para mim ia dar no máximo 70 graus, 80 ali, estourando, porque o CPU-Z ele não força muito o processador. E agora vamos testar em jogos. Vou abrir o Warzone para poder testar. Só que, gente, eu não consegui abrir o Warzone. Quando eu cliquei para abrir o Warzone, ele ficou carregando aquele monte de coisa que carrega no jogo, sabe? Antes de você iniciar. Eu nem consegui colocar lá para achar a partida. Eu tava carregando assim a minha conta, porque faz muito tempo que eu nem abri esse jogo. E simplesmente fechou também, gente. Ou seja, passou de 100 graus também do mesmo jeito que passou com o CPU-Z. Inicialmente, gente, eu queria fazer o teste no AIDA 64 para ver o que ia acontecer. Só que como esses dois jeitos já desligou o computador, nem adianta eu abrir o AIDA 64, que vai ser eu clicar lá e desligar. Agora, gente, com a pasta térmica, eu fui lá, apliquei a pasta térmica tudo bonitinho no processador. A única pasta térmica que eu tenho aqui, gente, é essa GD2, é uma pasta térmica boa, só que eu não gosto muito dela, ela é meio ruim de aplicar. Beleza, eu fiz a aplicação aqui, vamos começar o teste. O mesmo jeitinho, gente, os coolers sempre no máximo. Logo de cara, gente, eu percebi uma coisa diferente. Quando o computador ligou e eu fui navegar ali até abrir o CPU-Z, a velocidade do computador já era outra, diferente de quando estava sem a pasta térmica. E se vocês notarem aí, quando estava sem a pasta térmica, assim que eu abri o programa para monitorar a temperatura, mesmo sem fazer nada no computador, ele já estava com a temperatura muito alta. E agora, estressando aqui com o CPU-Z, usando a pasta térmica, olha a diferença de temperatura que a gente teve. A temperatura máxima que a gente teve aqui, gente, foi de 69 graus. Olha a diferença, enquanto o outro bateu mais de 100 graus e desligou, aquele conseguiu ficar de boa em 69 graus. Eu não deixei o teste por vários minutos, podia ser que ia aumentar um grau ou outro, mas enfim, é só para mostrar para vocês a diferença que faz a pasta térmica. Para quem tá falando que era besteira, podia pôr pasta de dente, aquela pasta branca. Não, gente, a pasta térmica realmente faz diferença. Vocês viram aí, gente, que diminuiu mais de 30 graus. Essa diferença provavelmente seria muito maior se o processador aguentasse mais calor, porque vocês viram, chegou o limite dele, ele desligou.
Será que ele ia chegar a 120, 130 graus? Isso a gente não quer saber, qual o máximo de temperatura que ele iria chegar sem a pasta térmica. Eu estou aqui no caso jogando, depois de ter aplicado a pasta térmica. A temperatura aqui, gente, está em 60 graus, é uma temperatura muito boa. Inclusive, esse cooler, ele tá com uma temperatura muito melhor do que um water cooler que eu usava. Então, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui pra mim se você esperava que essa diferença fosse tão grande assim. E é claro, se não for inscrito, se inscreva. Valeu, até a próxima. Alvos definidos. Ao trabalho.